Olha, aquela cena, aquele papelzinho no para-brisa ou a carta que chega em casa, é um momento que, vamos combinar, ninguém gosta, né? Dá até um arrepio. Mas, e depois? O que acontece de verdade? É exatamente isso que vamos desvendar aqui. A jornada completa de uma multa de trânsito, desde a hora da infração até o final de todo o processo. E acredite, existe uma lógica bem clara por trás de tudo isso. Pois é, essa é a grande questão, não é? É uma situação que gera muito estresse, muita gente passa por isso e fica sem saber exatamente o que fazer, quais são os direitos, enfim. Nesta análise, a gente vai responder essa pergunta passo a passo. Para a gente poder entender essa jornada da multa, o ponto de partida é a origem de tudo, claro. O que exatamente a lei considera como uma infração de trânsito? Então, vamos pensar no trânsito como um grande sistema que tem regras muito claras. E todas elas estão definidas lá no Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB. Uma infração, então, não é uma coisa aleatória. É simplesmente o ato de quebrar uma dessas regras que já existem. Mas é claro que nem toda falta tem o mesmo peso, né? O CTB organiza as infrações em 4 níveis de gravidade, e isso é feito com base no risco que elas representam. A lógica é simples. Quanto maior o perigo, maior a pontuação e a multa. Por exemplo, não usar o cinto de segurança. Isso é uma infração grave, são 5 pontos. Agora, usar o celular enquanto dirige. Aí a história é outra. É gravíssima, vale 7 pontos, porque o risco de um acidente acontecer é muito, mas muito maior. Certo, então a infração aconteceu. Mas o que faz com que um simples erro se transforme num processo oficial? É aqui que entra o primeiro documento de toda essa jornada. Aqui a gente entra num conceito jurídico que é fundamental entender: a presunção de veracidade. O que isso quer dizer? Basicamente, que a palavra do agente de trânsito, o que ele registra no relatório dele, tem peso oficial. É considerado verdade pela lei, a não ser que se apresentem provas que digam o contrário. É justamente por isso que existe todo um processo formal de defesa. Então, um ponto crucial e que gera uma confusão danada é este aqui. O auto de infração de trânsito, o AIT, ele não é o boleto da multa. Pense nele como a certidão de nascimento do processo. É só o registro oficial de que uma infração foi vista, foi constatada. A cobrança mesmo, essa vem depois, em outro documento. E para esse registro ser válido, não é de qualquer jeito. O artigo 280 do CTB exige que ele tenha informações obrigatórias. A falta de alguma delas, ou um erro grave em qualquer um desses campos, como o código da infração, o local, a data, a hora ou a placa do veículo, pode ser um argumento muito forte para conseguir o cancelamento de tudo na defesa. Bom, o auto de infração foi feito, mas como é que o dono do veículo fica sabendo disso e da possível penalidade que vem por aí? Essa comunicação oficial segue um protocolo bem rigoroso. E aqui, atenção, porque chegamos num ponto que é crucial para qualquer defesa. O órgão de trânsito tem um prazo máximo de 30 dias. 30 dias contados da data da infração para expedir a primeira comunicação oficial. Se esse prazo for perdido, o processo inteiro perde a validade e ele tem que ser arquivado. Essa comunicação acontece em 2 etapas, com 2 cartas diferentes. Primeiro, chega a notificação de autuação, ANA. Ela só avisa que um processo foi aberto. Nesse momento, dá para apresentar a defesa prévia ou indicar quem era o condutor. Se essa defesa não for aceita, aí sim vem a segunda carta, a notificação de penalidade, ou NP. É esta que traz a multa, os pontos na carteira e o boleto para pagar. A partir dela, o caminho é pagar ou recorrer. Depois que a notificação de penalidade chega, as consequências viram realidade. Mas quais são elas exatamente? E como funciona o sistema de pontos, que inclusive foi atualizado há pouco tempo? A penalidade mais comum, claro, é a multa em dinheiro, mas não é a única. Dependendo da gravidade e do histórico do motorista, as consequências podem ir desde uma simples advertência por escrito até a suspensão do direito de dirigir ou, em casos bem extremos, a cassação da carteira de motorista. O sistema de suspensão por pontos hoje em dia é flexível. Ele depende da gravidade das infrações. O limite é de 40 pontos para quem não cometeu nenhuma infração gravíssima no último ano. Cometeu uma gravíssima, o limite já cai para 30. E com 2 ou mais, o limite desce para 20 pontos. É uma regra que vai escalonando, sabe? Ela penaliza mais quem reincide em faltas mais perigosas. E, além disso, é muito importante saber que certas infrações gravíssimas, como dirigir sob efeito de álcool, por exemplo, não dependem de acúmulo de pontos. Elas são chamadas de mandatórias e causam a suspensão direta do direito de dirigir, por si só.
Não tem conversa. Ok, mas e se houver discordância com a autuação? A lei prevê um caminho bem claro e estruturado para quem quer contestar a penalidade. Não é uma via de mão única. O processo administrativo dá 3 chances, 3 oportunidades diferentes de defesa. A primeira é a defesa prévia, que acontece logo depois de receber a primeira notificação. Se ela for negada e a multa for aplicada, aí se abre a segunda chance, o recurso à Jari. É a primeira instância de julgamento. E se a Jari também negar, ainda existe uma última etapa administrativa, que é o recurso ao CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Entender todo esse fluxo transforma a incerteza em clareza. O processo da multa, que parece uma coisa tão complicada, na verdade segue regras e prazos que podem ser acompanhados. Conhecer essas etapas não é só sobre a chance de se defender, mas sobre ter uma participação mais consciente no trânsito. A pergunta que fica é: com esse mapa em mãos, como a relação de cada motorista com as regras de trânsito pode mudar, hein?